Olha as duas. Olha a sua mãe ali, Celina. É mesmo, é parecida com a sua mãe. Não parece minha mãe? O Carlos conhece a minha mãe. A dona Celina parece muito minha mãe. Muito prazer, dona Celina. Muito prazer, Beatriz. Beatriz, eu já conhecia você do nosso WhatsApp lá. A gente chegou a conversar, não é, Celina? Eu quero saber, assim, como vocês estão? Como é que está essa... Está mais leve? Vocês agora serem inocentados. Porque agora... Eu nem contei... Deixa ela falar. Fala você, Celina. Estamos leve, sem dúvida nenhuma, né? Até que, enfim, depois de tantos anos, a gente pode respirar em paz. Porque é sempre lutando, sem parar, né? E quem mais lutou, no caso, e eu estou dizendo não por ser minha filha, mas foi Beatriz, porque ela não parava de falar. Apesar da família pedir para ela não abrir a boca, não falar, ela não se intimidava, e morando fora, a gente longe, e de vez em quando eu ia louca lá para Guaratuba atrás dela, porque ela falava tanto, eu digo, bom, agora vou matar, agora mato ela. Mas ela nunca teve medo. Engraçado que ela sempre foi uma pessoa medrosa quando era solteira, menina, adolescente, e depois do caso, ela é a mais forte, a mais... assim, sem medo de nada da família. E toda a família freia ela, mas não adianta. Não tem freio que segure. Minha filha, depois de tudo que a Beatriz passou, luta, né? Depois de tudo que você passou, a Beatriz tem toda a lógica de ninguém te frear em nada. Só para dizer uma coisa, dia 10 de novembro agora, dia 10, 11 de novembro de 2023, foi feito um parecer final da segunda instância, né, do STF, sei lá, do STJ. Dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro, onde os 7 foram realmente inocentados depois da descoberta das fitas que o Ivan conseguiu, que prova categoricamente que eles foram torturados e, de fato, inocentes. Não é nem que eles torturam... Que nem uma pessoa idiota, não sei quem escreveu isso, não é porque tem tortura que eles não são inocentes, que eles são inocentes. Eu acho isso de um despropósito, uma coisa dessas, mas, de fato, além de não terem sido torturados, todos são inocentes. Eu esqueci só de fechar isso aqui. Beatriz, como você está? Estou super bem. Agora mais animada para começar a próxima luta, né? Vem outra agora. Os torturadores. Eu acho que isso não pode parar, nós temos que continuar. Não acabou aqui, acabou assim. Nós somos inocentados, provavelmente não tem recurso, porque o Ministério Público deu parecer favorável, então provavelmente não tem recurso. Quando não está em julgado, começar a nova luta, né? Que eu acho que essa vai ser mais pesada, mas é possível, sim. Eu até falei com o Figueiredo hoje de manhã, entrevistei ele para saber toda a parte legal. Ele me contou que agora vocês já estão mapeando as pessoas que estão... Tem torturadores vivos, né? Tem muitos. Eu sei a responsabilidade de cada um, o que cada um fez. Eu fiquei durante 2, 3 anos, juntamente com um amigo, uma outra pessoa na internet, buscando a voz, escutando as fitas, buscando a voz de cada um, e localizando a imagem deles. Então, eu sei a responsabilidade de cada um. Você chegou já a encontrar... Algum deles, algum dia, entrou em contato com vocês pedindo perdão? Ou você, alguma vez, encontrou com eles e paralisou? Com algum deles? Não. Eu encontrava sempre com o Neves. E ele, inclusive, no júri de 2011, quando eu fui condenada, no dia seguinte fui trabalhar. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça, no Juizado Especial Criminal. Ele entrou na minha sala e fechou a porta e cruzou os braços, ficou olhando para mim, dando risada. Eu comecei a gritar, e veio polícia, veio o Ministério Público, tinha promotor, tinha juiz, todo mundo lá, e tiraram ele do local. Eu senti como uma ameaça, né, mas gritei, enfim, tiraram ele de lá. Além disso, encontrava às vezes no Shopping Miller, encontramos uma vez no supermercado, quando eu estava grávida ainda da Giovana. Ele sempre provocava a gente, qualquer local que ele encontrava, que era o único que a gente encontrou, ele sempre provocou. Você mora em Guaratuba, como está a cidade? Quando você chega na cidade, mudou desde quando? Desde o podcast do Ivan, desde o documentário da Globoplay, ou desde sempre as pessoas começaram a perceber que elas estavam erradas?
Lá em Guaratuba, eu tive desde 2016, o podcast começou acho que em 2017, nunca nenhuma pessoa veio me agredir ou falar alguma coisa. Pelo contrário, fui muito bem recepcionada. Porque os verdadeiros guaratubanos conheciam minha família, conheciam meu pai. Minha casa era aberta, né? Nem trancada era quase, serraria era aberta. E todo mundo pode até imaginar, se fizesse um ritual de magia negra numa serraria, o que ia ter nessa serraria? Sangue. É uma serraria, serraria tem serragem. Né? Então, assim, uma história muito besta que foi levada, foi uma bola de neve e que não tinha mais como voltar atrás, né? E é porque a nossa luta sempre foi contra instituições do Estado, né? Ministério Público, Polícia Militar, né, que é Grupo Águia, etc., e governo do Estado. Claro. Então, são instituições. O secretário da época, ele pediu alguma desculpa para vocês, alguma coisa assim? Nunca. Moacir Favete nunca. É o secretário da época que disse que ia nos colocar em praça pública Para ser linchado. E quando eu tinha sido torturado, no meu primeiro depoimento, eu dei o depoimento, já falar, só que a gente não falava em tortura, né? A gente falava que tinha sido apanhado. A palavra tortura eu ouvi da boca dele, porque ele olhou para o Neves e falou assim, vocês deveriam ter torturado mais essa, e falou um palavrão, porque agora ela está contando tudo. Isso do secretário de Segurança da época. Então, imagine qual esperança que a gente tinha, né? Só na família, em advogado, e assim mesmo, advogado foi muito difícil, né? Os advogados, eles não queriam pegar o caso, um caso dificílimo, né? Enfim, mas conseguimos bons advogados depois, que lutaram sempre arduamente, todos os advogados. Não tivemos um que não tenha lutado, né? É claro que o doutor Figueiredo deu continuidade nisso, né? Excelente advogado, um dos melhores que eu já conheci, graças à garra dele e da equipe dele também, que a gente conseguiu, né? Fora a mídia, que nem você disse no início, porque antes era todos contra nós, né? A mídia, aliás, tem a quarta instituição, né? A mídia. O quarto poder. O tal do quarto poder. Né? A mídia. Então, foi como você disse, quando a mídia se voltou a escutar, pelo menos, a gente, eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Em que pese uma jornalista ter dito na Globoplay que não é porque foram torturados que são inocentes, Eu né? vi, não era nem dela que eu estava falando de outra pessoa, mas você acabou de me Mas ela lembrar. falou na série. Ela fala isso na série, né? Fala isso na série. Inacreditavelmente, ela fala isso na série. Essa jornalista não pediu desculpa pelo que ela disse? Não. Falou, foi tirado de contexto? Não. É o pensamento dela. Espero que ela não precise passar pela tortura para saber que não há tortura. Eu sempre falo para as pessoas, as que acusam, eu espero que nunca passem pelo que todos nós passamos, né? Não só a nossa família, familiar, né? como todas as outras famílias, né? Do Bardelli, do Sérgio, do Oswaldo, do De Paula, que morreu na prisão. Eu converso com a esposa do De Paula sempre, inclusive no dia liguei para ela não sabia, né, que estava sendo julgado, liguei, falei que o De Paula foi inserido nessa revisão criminal, né, que ele ganhou também, e ela está bem feliz com isso. Eu imagino os filhos, eu imagino a alegria dos filhos também, de todos, os primos, os sobrinhos, os filhos, suas irmãs, tudo mais. Agora, em Guaratuba, Guaratuba cidade, eu até falei isso aqui no começo, ela pede desculpas, ela pensa numa homenagem ao Aldo Abage, ao Vicente de Paula, ao Evandro, ao Leandro Bossi? Não. Pelo contrário. Quando foi colocado, quando teve a série Globoplay, tinha, no início, quando você pegava o ferryboat, tinha uma propaganda enorme. Quando eu vim para Curitiba, eu via, achei formidável, na volta, estava toda pintada de preto. Quem pintou? Eu não sei. Ela estava toda pintada, não tinha mais a propaganda da série. A gente recebe muitos abraços e elogios e choro dos guaratubanos, do povo de Guaratuba, né? Não, do órgão público. O órgão público está calado. Não. A dona Celina tem ido para Guaratuba? Sempre vou. Tá. Eu fui, a Beatriz não quis ir para Guaratuba logo que nós somos. É que eu jurei que eu não colocaria mais os pés lá, né? Por que será, né, Beatriz?
Ainda Eu vi. fui e fiquei na Praia Central e fui a pé da Praia Central até a praça, bem assim, bem devagar, para ser apedrejada novamente. Pelo contrário, o povo me seguia e me beijava, me abraçava, me pediam perdão, me pediam desculpa por terem acreditado, os que acreditaram, né? E quando cheguei na praça, aparecia um comício de tanta gente comigo. Que legal. É, e andei desde o primeiro dia, depois do júri, andei em Guaratuba por todos os cantos, por todos os locais, sempre sendo abraçada, e o povo guaratubano nunca acreditou. Nunca acreditou. O povo que apedrejou, alguns contratados e outros que foram no embalo, né, que não eram muito conhecidos e que povo simples que veem isso, ritual, então eles ficam, né, comprometidos emocionalmente e entram no barco, né? Mas tinha gente que tinha que se esconder porque nos defendiam. É porque o grupo A, que ele ficou mais de meses em Guaratuba. Qualquer pessoa que quisesse dar um depoimento, não, que quisesse dar um depoimento, qualquer coisa, eles iam e ameaçavam. Ameaçado. Né? Então, Isso é... Beatriz, e o Diógenes? Já é uma pergunta que já fala de futuro. O Diógenes. Você encontrou com ele recentemente? Vocês estão com processo? Como é que está com o Diógenes? Nós entramos com um processo contra ele, porque em janeiro de 2022, ele falou que todos nós éramos responsáveis pelo desaparecimento de 28 crianças do Paraná. Aí a gente entrou com o processo e acabamos perdendo em primeira instância, porque ele falou que ele não nominou os nossos nomes. Ele só falou que eram os mesmos acusados do caso Evandro. Aí acabamos perdendo em primeira instância, agora está em recurso no Tribunal de Justiça. Você não encontra... Aliás, sempre tenho que dizer que qualquer pessoa citada aqui no canal pode ter direito à resposta, é só mandar o e-mail para a equipe Beto Ribeiro. Você coloca a frase aí? Por favor, Saulo, equipebetoribeiro@gmail.com. Beatriz, você uma vez me contou que você encontrou com ele, não sei se foi a Beatriz ou a Celina, encontrou com ele e ele saiu correndo e tudo mais. Vocês têm se encontrado? Foi a Celina, né? Porque ele estava com o pessoal, ele tinha uma padaria, a esposa dele tinha uma padaria e tinha um pessoal de fora tomando um cafezinho na mesa, assim. Aí eu passei na calçada dessa padaria, porque eu não tinha medo dele. Aí ele disse, olha a bandida, assassina que matou o menininho. Daí eu disse, bandido o quê, seu vagabundo? Saí em cima dele. Ele pulou um muro dos fundos da padaria e desapareceu. E vocês não encontraram mais eles? Não. Você encontrou no dia da audiência, eu nunca mais vi. Tá. A família do Evandro está como? Vocês sabem? Vocês conversam? Não, eu nunca mais vi, ou às vezes encontro em supermercados assim, aquele encontro, encontrei, olhei, eles olharam, cada um vai para o seu lado e pronto, sempre me respeitaram, né, nunca fizeram nenhum escândalo, nunca falaram nada, eu também respeito, né, o sentimento deles, que infelizmente eles ainda acreditam que a gente é bruxa. Eles acreditam? Esse crime. Infelizmente sim, né. Espero que eles consigam rever, até em respeito ao filho, ao próprio Evandro, sim, não é? Eu esperava muito que eles pelo menos pensassem, parassem para pensar. Uma esperança do filho estar vivo, né? Puxa uma mãe para uma mãe. Sim. Eu aceitaria. Viu? O que você falou, Carlos? Não, eu fico imaginando qual a verdade que eles criaram na cabeça deles, no meio disso tudo, né? E outra coisa que eu queria perguntar para você, como é que foi a questão da tua resiliência no momento da tortura? Que acho que essa é a grande pergunta que eu vim fazer aqui, né? Que é a questão da resiliência versus o sentimento de ressentimento, né? Qual foi, o que você se apegou naquele momento que você era torturada? Eu peguei para provar a inocência mesmo, né? No momento da tortura, eu não sei, só sei que eu queria deixar alguma coisa, por isso que tem essas frases do meio, porque eu sabia que ia ser morta, eu tinha certeza que eles iam nos matar.
Aí eu pensei, meu pai vai investigar, com certeza. E ele vai encontrar isso, porque eu sabia que eles estavam gravando. Isso é pensamento muito rápido, muito rápido. Sim, sim. Então, hã? Sim, não, eu sei porque eu ouvi as fitas. Depois eu ouvi que você falava coisas e ele falava o que você está falando. E você falava, não, é um pensamento meu comigo mesma. É a única forma que eu tinha. Eu fui torturado o dia inteiro, quase. Se eu soubesse que eles teriam um horário para levar a gente no fórum, né, eu teria resistido mais. Mas chega uma hora que você não aguenta mais. Sim. Aí fala aquilo que eles mandam você falar e pronto. E você, Celina, pegando a pergunta do Carlos, qual foi a sua resiliência? Bem, eu me apeguei a Deus, né? Pedi a Deus e Nossa Senhora a todo momento que acabasse aquilo, que nos matassem, ou que acabasse, que terminasse, porque eu estava vendo, assim, escutando a Beatriz ser torturada. E daí, para mim, era pior, né? E depois ainda levaram o Oswaldo, que eu não conhecia, mas ele disse, eu sou Oswaldo, dona Celina, pelo amor de Deus, diga o que eles querem, porque eles vão nos matar. Eu disse, mas o que eles querem? Eu não sabia nem o que eles queriam quando eles levaram o Oswaldo. Essa era a maior dificuldade, a gente não A sabia. gente não sabia o que era. Eles Por queriam que a gente estava... Aí ele disse, diga que nós matamos um menininho, daí eu fiquei... Depois trouxeram a Beatriz, e a Beatriz disse, mãe, pelo amor de Deus, diga que não... Eu disse, mas minha filha, nós não fizemos isso, eu não vou dizer, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí eu digo, bom, então, vou dizer que sim, né? Aí na hora que eles estavam gravando, eu apanhei bastante, antes veio a tortura, que eu não quero relembrar, mas na hora da gravação eu tive que ficar ajoelhada no chão, porque eles puseram o aparelho no chão, e vendada, eu não via o aparelho, mas escutava o barulho, e daí, diga isso, diga aquilo, e eu falava errado, daí eles desligavam e era soco, pontapé, beliscão, cabeça na parede, não quero É para lembrar. lembrar da história agora. Então, Você se lembra quantas pessoas estavam envolvidas nessa cena de tortura? Hoje eu identifiquei 14. Eu tenho 14 homens. 14 homens. Hoje eu identificação identifiquei 6, porque eram os 3 que foram conosco no carro até um pedaço da estrada. O rosto dele estava descoberto? Eu estava vendada. Não, eles. 14 policiais eles falaram que 16 policiais iam me violentar, mas eu não cheguei a ver os 16. Depois desse exercício que eu fiz durante, acho que 3 anos, de ouvindo a voz, fechando o olho, lembrando do momento certo, eu identifiquei 14. Quem que encontrou a juíza depois no shopping? Foi a Celina? Beatriz? Como foi? Queria bater na juíza. Ela morreu. A juíza que era amiga de vocês, que frequentava a casa. Ela frequentava a nossa casa. Qual era o nome dela mesmo, gente? Me esqueci, eu tenho problema com o nome. Anésia Edith Kowalski. Anésia. Ela frequentava a nossa casa porque ela não tinha família em Guaratuba e o pai convidava as autoridades que não tinham família, passava Natal, Ano Novo, etc. E me admirou muito ela não estar presente, inclusive na nossa prisão. E depois que a gente saiu, né, da prisão domiciliar, depois do primeiro júri, nós estávamos no Shopping Curitiba. O Shopping Curitiba tem uma passarela de um lado e depois do outro. Ela estava do outro lado, nós indo e ela voltando. Aí eu falei, mãe, olha a Anésia. E falei bem alto, ela parou, olhou. Eu falei, vem cá que eu quero falar com você. Né? A hora que eu falei, vem cá que eu quero falar com você, ela saiu correndo. Eu não ia me controlar, eu preferia ir presa. Mas que ela ia ouvir, não sei, a minha vontade era bater nela, sabe? Porque eu tinha menos controle antes do que eu tenho agora. Hoje eu falo mais, mas antes a minha vontade realmente era bater na Anésia. E ela não respondeu? Ela morreu? Não respondeu, ela morreu. Infelizmente, morreu. Ela já está morta, porque eu tinha que falar com ela, minha vontade era falar com ela. Né? Por quê? Por que ela fez isso? Porque assim, de acordo com o depoimento dos homens, eles viram uma pessoa com um sapato vermelho, né? Quem usava sapato vermelho, né? Era a doutora Anésia. E salvo engano, depois eles podem falar,
algum deles identificou a doutora Nésia. E como que a filha e a mulher do prefeito são presas numa cidade pequena, interior, e a juíza não está? Não aparece, Não aparece? em momento algum. Sim. Foram Bom, pra futuro agora vocês conseguirem prender não vão prender porque já prescreveu e tudo mais, mas não pelo menos prescreve. identifica. Algumas pessoas, elas dizem que há prescrição. No meu entendimento, não há. Primeiro, o Brasil tinha tratados internacionais, né? Entendi, Ele era tá. seguido por alguns tratados de direitos humanos. Mesmo que a gente não consiga nada no Brasil, tem a Corte Interamericana Claro, de Direitos lógico. Humanos. Inclusive, onde o Neves foi condenado, o Brasil foi condenado por causa de ação de Valdir Copete Neves, né? Então, o Brasil já tem uma condenação por causa dessa mesma pessoa, né? Então, a gente vai atrás da responsabilidade mesmo, né? Sim. A gente vai, eu espero que vocês e também um ressarcimento financeiro, né? Claro, Zater? o ressarcimento financeiro é simbólico, na verdade, né? É uma forma de você concretizar algo que você não consegue mais reparar. Então, você tem uma forma simbólica de um tipo de reparação. É. Olha, fico muito feliz, a gente conversa em breve mais para saber. Hoje para as pessoas verem um momento que é um velho novo momento, que vocês deixam coisas para trás, mas novas coisas por conta daquele velho momento voltam também. Celina, fiquei muito feliz de te ver, fiquei muito feliz de você ter visto a sua inocência, de verdade. Um beijo para vocês. Se eu não falar com a Celina, Feliz Natal já. Vai ser um grande Natal com certeza. Eu adorei esse Papai Noel aí no fundo. Pois é, por isso que eu já falei do papai do Feliz Natal. E que 2024 seja um ano novo, totalmente novo para vocês.